Eu resolvi fazer esse vídeo porque há algum tempo atrás eu palestrei e um dos pontos que eu coloquei na palestra foi a situação da Petrobras, procurando demonstrar a minha preocupação de toda essa propaganda que se faz, que o Brasil vai se salvar com o pré-sal, de que na verdade isso não é garantia de absolutamente nada. E depois disso começou a voltar uma série de notícias em relação aos prejuízos que a Petrobras teve por investimentos numa refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, assim como os prejuízos que ela tem com a refinaria Abreu e Lima. As notícias que eu procurei pescar hoje na internet indicam que vai passar de 20 bilhões de investimento em Abreu e Lima, sendo que o potencial de refino dela talvez seja só um pouco mais do que o dobro do que essa refinaria que já produziu prejuízos, onde foi investido mais de $1 bilhão essa refinaria lá nos Estados Unidos. E eu havia aberto aqui a fanpage da Petrobras hoje, onde aparece que o pré-sal é uma realidade, 412 mil barris produzidos por dia, quer dizer, uma propaganda da produção do pré-sal, quando na verdade a produção da Petrobras não tem aumentado, o que significa dizer que está havendo perda de produção nos poços antigos. E eu quis deixar então um trecho da palestra onde eu falei da Petrobras, da preocupação que eu vejo, com poucos dados coletando já de que não é necessariamente salvação para o país e de que o segundo ponto também, ela não vem numa situação boa e aparentemente tem um cenário bastante difícil pela frente com os poucos dados que a gente tem. Se eu mostrasse só números e não falasse de empresa, provavelmente você me diria que essa empresa não está indo bem. Então vale para você tirar suas próprias conclusões e fazer uma avaliação. E se você ainda não curtiu, curte o canal e fica aí o trecho da palestra. Um abraço. Está lá na fanpage da Petrobras. A Petrobras, como vocês devem saber, anunciou o pré-sal anos atrás e depois disso vem em queda livre. Ela deve estar na mínima histórica de anos e anos. Então tem notícias desse tipo aqui, ó, 3 bilhões euros, aqui eles estão felizes com uma nova captação recorde do mercado europeu. Vocês já viram alguma empresa que anuncia no mercado comemoração porque criou dívida nova? Foi fazendo marketing de dívida. Outra, o maior supercomputador da América Latina é nosso. Olha essa coisa nacionalista, aquele negócio, olha como nós somos bons. Quer dizer, eu pergunto, para que isso? Me lembra o Grêmio, uma época que falava que tinha o melhor ônibus, o melhor site, que não adianta para nada. Quer dizer, e esse supercomputador é capaz de evitar toda a suposta espionagem dos americanos? Olha isso aqui, plano de negócio e gestão, 220 bilhões de reais para os próximos anos. De onde é que vai sair esse dinheiro? Outra, 86% é o crescimento da receita operacional líquida. Eles estão comparando eles com outras empresas. Quer dizer, a Petrobras cresce muito mais em receita operacional líquida do que outras empresas no mesmo período. Mas olha que interessante, isso é tudo muita forma de falar. Se fossem falar em números absolutos, certamente cresce menos. Acontece que a Petrobras, produzindo 1,5 milhão de barris de petróleo, se ela crescer 200 mil barris de petróleo, percentualmente ela cresce muito mais do que uma outra empresa, uma Gazprom, que vai produzir 10 milhões de barris diários. Então é muito a forma como isso é dito. 200 bilhões que a Petrobras precisa para investir. Só para vocês terem ideia aqui, olha o tamanho da dívida, como vem crescendo a dívida na Petrobras. 260 e tantos bilhões de reais. Se ela tem uma receita anual na faixa de 300 e tantos bilhões e um lucro na faixa de em torno de uns 20 bilhões, vamos simplificar essa análise, não entrando muito no fluxo de caixa, mas eu pergunto para vocês, como é que ela vai ter dinheiro para fazer o resto do investimento? De onde é que ela vai tirar? Então, o que aparenta isso aqui? Que, de novo, o acionista minoritário corre um tremendo risco de ser chamado de uma capitalização. Se a ação da Petrobras hoje está valendo R$13, não há como fazer uma capitalização por R$16, R$17, porque o acionista diz o seguinte, por esse preço eu não compro no mercado. Quer dizer, eu compro no mercado, eu não vou, é muito mais barato comprar no mercado, eu não vou fazer essa capitalização. Agora, vamos fazer um exercício para trás. A anterior capitalização foi feita a R$26. E o governo não botou um centavo, porque o governo tem a tal cessão onerosa, tem direito sobre royalties de petróleo que vai ser extraído lá no futuro. Então, o governo não botou um centavo, o minoritário botou dinheiro e no final das contas, como é que essa empresa está caminhando? Só para dar alguns detalhes para vocês do que ajuda a prejudicar a Petrobras. Quando ela precisa comprar componentes, ela tem que comprar componentes do mercado nacional, mesmo que isso seja menos vantajoso do que comprar no internacional. É aquela coisa de protecionismo.
ela forçosamente, incrivelmente, por mais que se diga, nós temos a autossuficiência no petróleo, ela não tem condição de refino. Quem for pesquisar um pouco da história lá da refinaria Abreu e Lima, que curiosamente é uma parceria da Petrobras com a PDVSA, vê o fracasso que é isso. Um projeto que começa com 5 bilhões, já passou de 40, 50 bilhões, e o Brasil continua não sendo capaz de fazer refino. Consequência disso, nós produzimos petróleo e nós somos obrigados a importar combustível. E o governo usa a empresa para não fazer o repasse de preços, gerando inflação, porque assim, como é que eu vou tentar não desagradar milhões de habitantes ou milhões de votos e vou prejudicar lá os 500 mil minoritários, investidores que têm algum dinheiro nessa empresa. Então, isso tudo leva a uma situação muito desconfortável para quem pensa, olhando a empresa como um investidor. Eu não vou dizer para vocês, não há como palpitar, os outros que dão os palpites, vai valorizar 100%, não há como saber o que vai acontecer, mas o dado concreto é que nós temos um governo que se intromete tremendamente na empresa e isso traz como consequência para ela um dado concreto de que ela não vem bem. Vocês já ouviram muito falar que o Brasil vai se salvar por causa do pré-sal. Eu vou fazer agora vocês pensarem um pouco sobre isso. Isso aqui são reservas em preto, reservas comprovadas de petróleo, tá? O Brasil tem na faixa de 15 bilhões, se eu tirei de uma revista Veja, para aqueles que criticam a Veja, Veja é contra o governo. Mas essa foi a minha fonte de pesquisa, tá? Então vamos deixar isso claro. O Brasil tem 15 bilhões de reservas comprovadas de petróleo. Vocês sabem qual é o tamanho do pré-sal, supostamente? As estimativas são entre 50 a 100 bilhões de barris. Tá? Agora só olhem aqui o tamanho da Venezuela, 300 bilhões. A Venezuela tem muito mais. Eu pergunto para vocês, como é que está a Venezuela? Eu pergunto para vocês, qual é o investidor que se sente confortável, um investidor estrangeiro, de fazer um investimento na Venezuela? Vocês bem devem saber que a situação da Venezuela é dramática. Lá não tem papel higiênico, não tem aquelas filas para tudo que é compra de produtos. Quer dizer, governo intervindo demais, liberdade econômica de menos. A gente vai gerando uma situação na qual o investimento em mercado de capitais, que deveria ser o maior investimento numa economia forte, ele vai diminuindo. Quer dizer, aqueles de vocês que têm negócios, o que deveriam ser motivados para buscar recursos da melhor fonte possível, o mercado de capitais. E o que a gente faz? A gente mostra para o investidor que o mercado de capitais não é um bom caminho ou não é um caminho seguro. A minha frase em relação a isso é o seguinte: um mercado claro, dinâmico, liberal, com regras, incentiva investimento. Um mercado confuso, intervencionista, engessado, obriga a especulação. Então, quando a gente vê especulação, é uma consequência daquilo que o mercado está plantando. Qualquer moeda que existe por aí, ela não tem um lastro, não existe mais um padrão ouro, não há nada que dê lastro para isso. Qual é o melhor lastro numa economia liberal? Ações. Você tem uma parte daquela empresa, nada te tira disso. Até se considera o seguinte, que dadas todas as crises, quem foi menos especulador, menos jogador e mais investidor, se deu muito bem com Petrobras, Vale, várias outras empresas, até hoje. Por quê? Porque passada essa crise, as empresas não quebrando, se valorizaram. Porque a lógica é que o setor produtivo sempre tem que dar mais do que o financeiro, senão ninguém bota dinheiro para produzir. A gente quer produzir porque a gente acredita que a gente vai encontrar um melhor resultado do que ficar parado. Então é muito ruim quando a gente vê que o governo ou age com empresas que ele controla ou mercados que ele tenta regular, ou tenta se intrometer, prejudicando enormemente o mercado de capitais. E o que a gente vê hoje é, isso eu tirei há poucos dias atrás, 2, 3 dias atrás, o Bovespa de novo em níveis baixíssimos, tá? Então, muito do que existe, a culpa é do capitalismo, a culpa é do neoliberalismo, né? Se ainda fosse essas razões dos problemas do Brasil, mas em boa parte isso está ligado ao nosso Estado. Solução, privatizações. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes já ouviram contra a privatização. Imagina privatizar a Petrobras. Imaginem como seria bom privatizar a Petrobras. Quanto entraria de investimento estrangeiro? Toda a nossa balança comercial hoje prejudicada pela falta de entrada de dólares, quantos dólares não entrariam? Será que o combustível não baixaria com uma concorrência maior? A gente não teria esses preços bem mais para baixo? Quer dizer, quantidade de investimento, quanto essa empresa poderia se valorizar por causa disso? Só para dar o exemplo da Petrobras, mas de uma maneira geral, o governo tem que se restringir às atividades, e não são poucas, que são propósitos
para ele.